Fala galera, tudo bem? Vamos começar nosso ciclo de vídeos e ciclo de vídeos com exercícios para vocês, certo? Hoje a gente vai começar explicando a ideia da construção celular, ou seja, nós vamos começar a estudar a citologia. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa entender como é que essa célula é construída, como que a matéria orgânica é construída. Então eu tenho uma estrutura aqui chamada átomo, que é a menor parte da matéria. A menor parte da matéria, ou seja, quando começa tudo. Quando esses átomos se juntam, eles vão fazer uma estrutura chamada molécula, ou seja, os átomos estão se juntando, pela característica química eles vão se juntar, certo? E vão fazer molécula. Bom, essas moléculas são de variado tipo, orgânica e inorgânica. As que mais nos interessam agora para poder explicação são as moléculas orgânicas, tipo proteína, carboidrato, lipídio. Essas moléculas, por sua vez, vão montar paredes, vão montar estruturas que vão formar pequenos órgãozinhos chamados organelas, que quando todos juntos vão formar uma estrutura chamada célula. Bom, esta célula pode viver sozinha ou pode se associar a outra no chamado organismo pluricelular. E ele vai fazer tecido. Veja bem, esses tecidos vão estar se juntando novamente, certo? Se compactando, tecido adiposo, tecido muscular, e vão formar órgãos. Estes órgãos, por sua vez, não funcionam sozinhos. Eles precisam estar junto com outros. Por exemplo, um sistema digestório, um sistema pulmonar que vocês estão vendo aqui, certo? Eu tenho vários órgãos trabalhando num sistema só, que é a respiração, nesse caso, onde a gente está dizendo. Bom, esses sistemas também não trabalham sozinhos. Eu tenho o sistema pulmonar, eu tenho o sistema respiratório, eu tenho o sistema digestório, e quando esses sistemas todos interagem, eles formam uma estrutura chamada organismo pluricelular. Olha só que interessante. Esse organismo pluricelular, certo? Quando ele se organiza, em grandes número de indivíduos, eu tenho uma coisa chamada população. Olha que legal. Essas populações convivendo com outras populações vão gerar uma estrutura chamada comunidade. Essa comunidade, em relação ao meio ambiente que ela vive, eu vou ter uma coisa chamada ecossistema. Todos os ecossistemas juntos do planeta vão formar uma coisa chamada biosfera. Basicamente, certo? É assim que a coisa se estrutura, partindo de lá para cá até chegar aqui. E aí a gente consegue situar a célula dentro do mundo vivo. Até daqui a pouco. Garotada, agora a gente vai falar sobre as partes da célula, certo? Como que essa célula funciona? Quais são as suas partes mais importantes? Bom, costuma-se dizer que a célula é construída de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Há algum tipo de controvérsia aí que a gente precisa fazer uma análise. Eu diria para você que existe uma membrana, certo? E essa membrana envolve a célula. Envolve o quê? Envolve a parte interna da célula chamada citoplasma. Dentro desse citoplasma estão as organelas. E essas organelas estão colocadas aí, certo, como órgãos que fazem essa célula estar funcionando, né? Nós vamos estudar mais adiante cada uma dessas suas organelas e suas funções. Acontece o seguinte, ela tem material genético, quase todas as células de todos os outros seres têm material genético, salvo algumas exceções, algumas células humanas, por exemplo, que não têm esse material genético, que na verdade é o DNA, que é o cromossomo. A gente pode dizer o seguinte, certo? As células que têm material genético, mas ele não está envolvido por um núcleo, não está envolvido por uma membrana, eu chamo essa célula de procarionte. Procarionte. Por que carionte? Porque carioteca é o nome da membrana. Procarionte, não tem.
Exemplo básico são as bactérias, que não têm esse núcleo, né? Não tem a carioteca, portanto não tem o núcleo. Porém, as células podem ser classificadas também com material genético dentro de uma bolsinha. Essa bolsinha é feita por uma membraninha chamada carioteca, então procarionte. Olha só, fazendo uma revisãozinha básica, certo? Eu tenho membrana, eu tenho citoplasma e eu tenho um material genético. Tudo isso eu tenho dentro de uma célula. As células podem ter material genético coberto por núcleo ou não. Se ela não estiver coberta por núcleo, ela é procarionte. Se ela estiver coberta por núcleo, ela é eucarionte. Até daqui a pouco. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês as diferenças entre as células, visto que elas não são todas iguais. Nós temos 3 tipos básicos de células, certo? As eucariontes, as procariontes, certo? E as células vegetais, certo? Agora eu vou abrir a tela para vocês e vou explicar para vocês as diferenças entre elas. Ela tem muita igualdade, né? Mas existem diferenças básicas entre as 3. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é a diferença entre célula animal e célula vegetal. Vamos lá olhar? Bom, garotada, é o seguinte, a gente está vendo aqui 2 células, a célula animal, certo? E a célula vegetal. Na verdade, todas as 2 células têm características bem semelhantes, tá? Todas elas têm uma membrana plasmática, certo? Tem uma membrana plasmática, tem um citoplasma aqui interno e tem um núcleo eucarionte, ou seja, coberto por uma membrana chamada carioteca. A diferença é que a célula vegetal, certo? Mais externamente a membrana plasmática, ou seja, depois da membrana, tem uma coisa chamada parede celular, ou seja, essa parede celular é feita de um açúcar chamado celulose. Isso que dá rigidez a essa célula. Mas olha, as 2 têm núcleo, certo? As 2 têm nucleolo, que na verdade é uma estrutura que logo a gente vai ver que está dentro do núcleo, quando a gente for estudar o núcleo com mais calma. As 2 têm retículo endoplasmático rugoso, certo? Que são paredes, certo? Que estão ali para acomodar os ribossomos que vão produzir proteína. Tudo isso vai ser estudado mais adiante. Tem o retículo endoplasmático liso, que vai sintetizar gorduras. Tem o citoesqueleto, que na verdade é uma ramificação de fibras dentro da célula para poder manter ela erguida, como se fosse a armação de um circo. Tem a membrana plasmática que a gente está observando aqui. Tem os lisossomos, né, que na verdade lisossoma vai fazer digestão celular. Tem complexo de Golgi, tem mitocôndria nas 2, tem o citoplasma, peroxomas e ribossomas, certo? Na célula animal você tem centríolos e vacúolos, e na célula vegetal você tem cloroplasto e parede celular. Ou seja, a diferença básica, né, delas é um grande vacúolo central, certo? A parede celular e o cloroplasto. E na célula animal você tem os centríolos e o vacúolo. Está escrito vacúolo aqui, mas na verdade a gente lê vacúolo. Então, diferença básica entre célula animal e célula vegetal. Elas, as 2, têm estruturas muito semelhantes. Porém, uma tem parede celular, cloroplasto e vacúolo central, e a outra não tem isso. Em compensação, uma tem centríolo e outra tem vacúolo. Essa é a diferença fundamental, galera. Então, galera, agora a gente vai ver a diferença entre uma célula animal e uma célula bacteriana. Anteriormente, a gente viu a diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Na célula animal, tá? Ela tem uma membrana plasmática, ela tem um citoplasma, ela tem retículo endoplasmático, ela tem peroxoma, ela tem núcleo,
ela tem ribossomo, ela tem lisossomo, ela tem complexo de Golgi, ela tem centríolo, tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático liso. Portanto, ela é uma célula mais complexa. Se você pegar uma célula bacteriana, a primeira diferença fundamental é que essa tem um núcleo. Tá? Lembrando que todas essas células estão cortadas, elas estão abertas para a gente poder enxergar aqui dentro. Ela tem um núcleo. E se você olhar o material genético da bactéria, ela não tem núcleo, ou tanto, não tem uma membrana envolvendo esse núcleo como tem essa daqui. Certo? Ela tem também uma cápsula, algumas dessas bactérias têm uma parede celular também que a protege, a gente chama de cápsula, ou alguns pesquisadores chamam de envelope também. Tem a membrana citoplasmática, que é a membrana plasmática, tem ribossomo porque constrói proteína, tem fibras, né? Que fazem o que? Como se fossem umas fibrilas, né? Elas dão um movimento para a locomoção, certo? E tem os flagelos, ok? Então, a gente tentou mostrar aqui para vocês a diferença entre a célula animal, célula bacteriana, certo? E no slide anterior, entre a célula animal e a célula vegetal.